Jéssica Balbino, mais um Rabiscos. Mais um episódio da temporada de contos, Tadeu Rodrigues. Episódio. O quarto episódio. O episódio passado foi muito legal, hein? Foi muito engraçado. Eu fiquei esquerando muito. Está reverberando Alex muito. Zentz. Alice in Chains. O Alice in Chains. E tá reverberando aí o episódio com Alice in Chains. Foi uma loucura. Foi legal, o Alice né? que mora em Poços de Caldas e a gente não sabia disso. Agora a gente vai usar muito ele. Alex, vamos te usar. Mas muito legal e essa ideia sua é bacana. Vamos deixar aberto pro pessoal que quiser indicar alguma série que queira ouvir, alguma temporada, sugestões. Sim, queremos sugestões Procura de temporada, a gente lá de convidados, no Instagram, o que você... Mas não vale se convidar, porque também eu recebo muita sugestão assim, a pessoa escreveu um post no Facebook e quer participar. Não é assim, gente, né? Vamos ponderar, tal, devagar. Tem a gente requisito, tenta... tem requisito. Não é que tem requisito, mas porra, né? Talvez um dia a gente faça um post de Facebook, mas vamos devagar com dor, né? A gente pode fazer um especial Facebook. A gente pode fazer, assim, o fim, né, do Facebook tá acabando, então tem que correr antes que acabe, é igual Cuba, tem que correr antes que acaba. Igual o Brasil também, tem que correr antes que acaba. Mas é isso, Jéssica, a gente vai fazer. Hoje nós temos um convidado muito ilustre, que, aliás, já queria ter chamado ele, e quando surgiu a ideia dos contos, o nome dele veio rapidinho na nossa cabeça, porque ele tá lançando um livro de contos. Faça as honras e o apresente. Nossa, eu tô até nervosa, porque é uma pessoa muito querida. É um cara que eu já queria entrevistar desde quando a gente começou a fazer esse podcast, mas chegou o momento de entrevistar o querido Jorge Alange Filiolini, que é escritor, produtor cultural, editor do site Livre Opinião, Ideias em Debate, autor do livro Somos Mais Limpos pela Manhã, que é um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, e agora lançou muito recentemente o Somente nos Cinemas, segundo livro de contos, pela Ateliê Editorial. Seja muito bem-vindo, Muito Jorge. bem-vindo, Jorge. Aê! Oi, pessoal, tudo bom? Palmas para o Jorge! Jorge! Começando a sessão aí, né? Estamos começando uma sessão exclusivíssima, meio cruel, mas estamos começando. Tudo bom, Tadeu, Jéssica, queridos? Muito obrigado pelo convite aí mesmo, aí, para falar sobre contos. Muito legal, e cara. os livros. Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Jorge, por que você é tão cruel nos teus contos? Muito cruel. Porque se eu fosse escrever alguma coisa bonitinha, nunca ia sair da primeira linha, sabe? Não dá. Eu não consigo escrever um amor que vai dar certo, ou uma pessoa que vai se dar bem. Eu não tenho esse jeito de escrever, então eu sou cruel, porque também não posso ser cruel na vida real, eu vou ser cruel nos contos, então. Então é por vingança. Um pouco, a gente escreve como vingança. Literatura também, né? Vingança, pra se vingar. não tem jeito. Marcelino Freire fala isso, né? Sim, Um beijo, Marcelino. Um beijo, Marcelino nunca sempre tá entre nós, né? Ele é onipresente, Ele é onipresente, ele é nosso convidado querido, convidado que já teve 2 podcasts. Teve um ao vivo exclusivo com ele. Maravilhoso. Foi ele né? que nos apresentou, inclusive. Então, um beijão, Marcelino. Beijão. A gente te ama loucamente. E a gente não esconde. Ô, Jorge, a Fernanda Dumbra fala que seu livro não é um livro de contos, é um livro de suspense. Eu queria que você apresentasse ele pro ouvinte que não conhece, que queira saber, somente nos cinemas. A Jéssica já deu uma dica perguntando se esse é um livro cruel, e a Fernanda fala que não é um livro de contos, é um livro de suspense. Eu já falo que é um livro que faz uma salada com literatura, cinema, vida, morte. Como que você apresenta ele na excelência da essência que você tem como autor? Então, Somente nos Cinemas é até um desejo, um pouco antes do Somos Mais Limpos, que foi meu primeiro. Eu sou amante de cinema. O cinema foi a primeira arte que eu tive contato desde criança. E eu sempre quis trabalhar no meio de cinema e nunca consegui por algumas coisas da vida. E eu vi na literatura um meio de transformar em palavras a minha câmera. Então eu vou filmando por meio de palavras as histórias, os acontecimentos, o banal assim, do cotidiano, mas
sendo as palavras, o meu estilo de escrita, a minha montagem, o meu rolo de edição, assim, minha ilha de edição. E Somente nos Cinemas foi assim, uma homenagem à sétima arte, a literatura também, porque é por meio das palavras. E é engraçado porque é uma coisa assim que é um livro que tem a temática de cinema que vai mesmo sendo coadjuvante ou o principal, vai ser sempre enfocado nessa vida de cinéfilo, do meio de direção. Eu nunca entrei num set de filmagem, nunca entrei, mas eu gosto de fantasiar isso, sabe? Brincar com isso, imaginar como seria esse romance, esse romantismo que é o cinema que eu cresci assistindo, né? Porque se eu colocar todos de mais de 100 anos de cinema, não ia caber no livro. Então é um cinema que eu gosto e gostei de assistir, revivi e cresci, né? Então é tudo isso e com personagens que eu gosto de ser cruel também com eles. Eu gosto das histórias que fazem você levar o mais absurdo do seu personagem, o mais baixo que ele pode levar. Tem algumas coisas boas, assim, que ele tem algo que alguns personagens conseguem sair por cima, conseguem ficar bem, não são todos, mas é um livro bem que eu gostei de escrever, eu fiquei bem apaixonado por ele. Eu acho que no meu primeiro, Somos Mais Ricos, eu meio que eu gritei demais, sabe? Eu tava gritando, é o primeiro livro, você quer colocar toda aquela sua raiva nos contos. Esse já tem Somente o Cinema já tem uma coisa que eu romantizo, eu vou com mais calma, eu vou elaborando as cenas. Tem uma certa ironia também, mesmo. né? Hã? Tem uma certa ironia também, eu acho legal isso. Tem uma certa ironia, uma sátira também, porque eu gosto de brincar também com essas ironias, será que esse próximo parágrafo é o que eu estou pensando, mas não, já corto e já mostro uma outra situação que faz com que o leitor ou a leitora fica, putz, que eu estou seguindo certo, não estou? É um pouco desse suspense mesmo, de você trazer o seu público, o seu leitor ou leitora para perto, mas você com uma certa ironia vai apagando as luzes dessa leitura dele, sabe? E como eu falo assim, o suspense é aquela agulha que você vai ficar batendo na pele até você ficar incomodado, sabe? Eu posso até citar o Diálogos, né? Que é o conto Diálogos, que fala: saindo da sessão de filme pornô, quis saber, foi bom pra você? Isso retrata bem essa ironia, talvez. Não, e é engraçado também que eu gostei de brincar também nesse... Não só brincar, mas de testar várias formas de contos também. Que aí tem diários, tem um microconto, que é esse que você leu, Tadeu. Tem contos mais longos, eu peguei um fôlego grande, porque o Eldorado é o mais longo conto que eu fiz. Tem os curtos, tem diálogos também, que é o Feira de Cinema, que é só em diálogo. Tem um que é de umas digressões, que é o Ilha de Edição. Então eu gostei de brincar também nas formas, que tem um que é também de e-mails, mais ou menos uma carta. Então, também gostei de escrever ele porque eu pude ter uma liberdade para fazer também várias formas literárias. Tem o Mar, que faz a gente chorar também. O Mar, o pessoal me fala que é pesado, que faz chorar, mas eu gostei tanto de escrever ele, sabe? Mas é muito bom, é um dos meus preferidos. Eu achei tão legal escrever ele. Eu queria dizer que eu sou o clichê do conto Ilha de Edição. Eu sou a pessoa que só viu Amélie Poulain, eu sou do cinema francês.
eu sou essa pessoa. Eu sou o clichê desse conto. Mas tá tudo bem, assim. Não me senti mal, não. Tá, Jorge? Não me senti mal, não. Tá, Jorge? Não, uma coisa que eu não quero fazer é que você se sinta mal, Jéssica. Eu tô brincando. Eu tô te enchendo o saco. Mas é só pra... Eu gostei muito. Mas o que eu ia falar é que é um livro muito cinematográfico, também na descrição de cenas. E eu gosto muito disso. Uma vez eu até fiz uma mesa sobre isso, que foi com a Giovanna Madalosso e a Aline Bey. Porque eu acho que os livros delas são livros disso. A gente falou sobre solidão e como a solidão pode desencadear essas cenas e ser um livro cinematográfico. E aí, lendo o Somente nos Cinemas, eu acho que eu encontrei muito disso, né? Apesar de ser um livro com essa crueza e tudo mais, também tem um tanto de solidão, né? Mas exatamente. Eu acho que também é uma questão do cinema você assiste sozinho, né? É uma coisa interessante porque você pode ir com qualquer pessoa no cinema, assistir um filme, mas você tá lá sozinho, você é a tela. Você tá meio que um voyeurismo, porque você tá vendo aquela vida de alguém que tá na sua frente, transmitido naquela projeção. E o mundo que a gente está vivendo também é bem solitário. É uma solidão bem gritante. Eu moro aqui em São Paulo vai fazer 2 anos. Eu moro sozinho e eu vejo essa solidão urbana, né? Todo mundo falava nas músicas. Você mora sozinho porque você quer. Se quiser, eu posso morar com a louca. Eu não podia perder a oportunidade de te chavecar no ar, era só pra descontrair. Mas vamos lá, fala da solidão paulistana. Primeiro eu te convido pra ir num cinema. Primeiro a gente vai assistir. Ai, adorei! E aí a gente pode tomar aquele vinho que você tava tomando aí. Gostei, a gente, tô namorando. Vai, continua. Não é gostoso? Não é gostoso? Ai, tô namorando, gente. Vou morar com o Jorge. Um beijo, sociedade. Já tô colocando aqui no Facebook relação séria. Ai, peraí, deixa eu atualizar o meu também. Vamos tirar uma foto. Mentira louca. A pessoa chaveca os outros no programa. Desculpa, Jorge. Continua falando. Você mora sozinho em São Paulo porque quer e fica observando a solidão. Mas é uma coisa é realmente a solidão que a gente convive também, né? Que é você tentar entrar no seu interior e tentar descobrir algumas facetas suas. E eu gosto de entrar no interior dos meus personagens. Por isso que tem muita divagações, digressões nos meus contos, porque eu gosto de descobrir, tentar ir ao máximo no interior e tentar descobrir se esse personagem entendeu ou não. Se não entendeu também, dane-se. Não é pra tentar achar uma solução. Que nem o conto Mar que o Tadeu citou. É isso, é o pai que você não sabe se realmente ele levou a filha ou não, sabe? Ou ele ficava naquela dúvida se ele vai concordar com o desejo imortal da filha, né? Mas você fica naquela mente dele trabalhando. E eu gosto dessa questão de escrever e trabalhar na mente desses personagens, porque é um pouco que eu trago a partir das convivências que eu tenho, sabe? Na verdade, o Ilha de Edição, que a Jéssica até falou, ele é meio que um brainstorm, assim, de pensamentos, questões que assolam, né? O cineasta, o diretor, o cara que tá criando. Dá pra sentir como que você vai ditar o ritmo do livro com esse episódio, assim, com esse conto, a Ilha de Edição. Porque eu gosto... Né, elogiando aqui que você faz uma citação da Agnes Varda, falando que cinema é luz e tempo. Se você consegue ter uma interpretação tão vasta disso, e você abre o livro com Ilha de Edição, que já mostra aquela confusão, né? Até falando do mar, que a gente falou, a Jéssica falou até do clichê do Ilha de Edição, que ela se identifica. O mar, ele começa o conto falando uma série de clichês sobre o mar também, aquela coisa romantizada, e ele fala, eu não quero, eu sou isso, né? E ele nega o clichê, né? Nega o clichê, né? E ele termina a negativa falando, eu larguei o corpo da minha filha no mar, tipo, é uma coisa muito forte, né? Sim. Então eu acho que dá pra entender isso quando você fala de querer entrar na mente dos personagens, né? E é uma coisa assim interessante no Ilha de Edição, que o Ilha de Edição foi um dos primeiros contos que eu escrevi. O primeiro conto que eu escrevi foi em 2017, por aí. Foi bem depois que eu lancei o meu primeiro.
que foi o primeiro conto sobre Bianca Movies que eu escrevi. Eu tô com ele aqui pra comentar. É muito bom. Eu quero comentar o Bianca Movies, olha, eu me identifiquei. Eu sou muito clichê, gente. Desculpa, mundo. Eu sou o clichê dos contos do Jorge. Eu tô no livro. Não, aliás, o livro ia se chamar Bianca Movies, o livro. Olha só. É um excelente nome. Era um excelente nome. Alex, se estiver ouvindo. Aí eu troquei por somente nos cinemas, né? Mas o Bianca Movies eu escrevi ele, lógico que eu mudei antes de publicá-lo, né? Mudei algumas coisas e mostrei pro nosso querido amigo Marcelino Freire, né? Ele leu e falou, nossa, cara, isso aqui tá só pegada de cinema, misturar com cinema, cinema, literatura, que esse diálogo essa garota, sabe muita coisa de cinema. Ela fala como se fosse que ela amasse mesmo o cinema e é um pouco de você. Eu falei, cara, é por aí, né? Ele falou, cara, por que você não escreve um livro sobre cinema, pegando os contos que pegaram de cinema? Eu falei, pô, aí tá uma ideia. Aí foi mais ou menos isso que começou a fermentar na minha cabeça, né, somente nos cinemas. O Ilha de Edição é engraçado porque foi um dos primeiros contos, e eu falo assim, de uma situação precária do cinema, né, que tem uma situação lá do cara que tem a luz, e a luz não tem luz, não foi paga. Isso reflete muito no que está acontecendo com o cinema, né, hoje em dia, que é a questão do cine, a questão da censura, né, com os editais que está rolando, e cada vez mais podando a cultura, a liberdade de expressão da cultura, do acesso ao cinema para todos, como foi a prova de redação do Enem. Então, é uma questão que dá para dialogar para onde vai nosso cinema, né? Temos o Bacurau, A Vida Invisível. Você cita Bacurau até, né? Bacurau, eu consegui colocar no último instante. Né? Eu imaginei, porque eu imaginei. Ele tava na gráfica, ele falou, parem as máquinas. Parem as máquinas, Parem as máquinas, né? Porque eu quero ser uma clichê. E aí, vamos botar esse Bacurau. Eu ia perguntar isso, você falou que foi um dos primeiros contos, aí eu falei, nossa, mas ele cita Bacurau, tipo, ele começou a escrever muito logo, muito logo. Ele demorou de 2017 até 2019. Ele foi acrescentando os filmes conforme ele foi gostando. Como uma concha de retalhos em forma de película, falei, dá pra colocar um Bacurau aqui, sabe? Eu falei, não manda ainda não, deixa eu só colocar uma coisa. Lógico que a editora deve ter ficado muito processo. Você parou realmente as máquinas para escrever Bacurau no livro, mas tudo bem. Mas Bacurau marca uma coisa. Eu queria comentar duas coisas desse conto. A primeira é polêmica. Você gosta de Laranja Mecânica? Eu gosto. Eu gosto do Kubrick, eu amo o Kubrick. Ah, tá. É porque eu odeio Laranja Mecânica. Eu sou do time do Jorge, eu queria adoro deixar também. isso registrado aqui, obrigada. Era só isso mesmo. Eu quero ser apedrejada depois desse episódio. Imagina, eu odeio Laranja Mecânica. Não. Mas eu queria fazer um outro comentário. Quando eu estava lendo esse conto, no começo, quando eu já vi o título Bianca Movies, o que me remeteu na hora foi Durval Discos. E aí você cita verdade. o Durval Discos. Você gosta de Durval Discos? Outra coisa, cinebiografia não, uma cineasta que eu amo é a Ana Mulaerte, eu amo ela. Então, eu venero. Eu acho que todos os filmes dela eu também venero, sabe? E Durval Discos é um dos 3 melhores que eu considero dela, assim. Ah, que bom, agora a gente pode concordar. Era só isso mesmo. Só não vamos entrar na polêmica do Coringa também, porque pelo amor de Deus. Eu não assisti porque eu sou depressiva e eu fiquei com medo de ficar muito depressiva. Então a gente não vai falar sobre isso. No final a gente pode falar sobre Bacurau, porque é mais unânime. A louca, né? Mas eu gostei muito, assim. Mas o Laranja Mecânica é uma coisa assim que na época pegou muito em cheio a sociedade, sabe? Aquela persona do Alex, psicótica, é estudada até hoje, assim, sabe? É
uma violência, é o que eu falo assim, que eu gosto de entrar dentro da mente do personagem. É um pouco que o Kubrick fez no filme, ele entrou na mente do personagem, tanto na sequência final. É maravilhosa que o Alex tá no hospital, lá no leito do hospital, e ele fala que tá curado, mas a última cena, a mente dele tá uma putaria, uma pornografia total, assim, em êxtase, assim, de violência. E acaba o filme e você fala, meu Deus, ele fala que tá curado, mas não tá, sabe? Ou o que foi aquilo, sabe? É isso que... Você sai do cinema... mais louco, mais pirado do que você entrou, sabe? Foi um filme que me deixou muito triste, por isso que eu não quis assistir Coringa, porque eu acho que é uma violência muito gratuita e aí eu não gosto. Me fez mal. Pessoalmente, me fez mal. Eu reconheço a importância dele pro cinema, até a questão da trilha sonora, enfim, do que é abordado ali, mas não é um filme que me fez bem. E aí, né, sendo uma pessoa física falando do filme, eu não gosto do filme muito por isso. Porque foi muito polêmico. Até eu acho que o Kubrick também renegou por um tempo, eu não lembro muito bem. Eu assisti esse filme muito tarde, na verdade. Eu assisti ele, já era tipo 2010, por aí. Então, eu assisti... O do Bianca Movies é verdade. Meu pai não deixava assistir Laranja Mecânica até eu conseguir ir na locadora e alugar assim, escondido, sabe? Quando era moleque, meu pai não deixava. Não, filme não. Era mais Olha, eu confesso que se eu tivesse um filho, eu seria seu pai. Eu não ia nem deixar assistir, porque eu acho muito perverso o filme. E perverso não é pervertido. Eu acho muito perverso. Eu acho muito engraçado, porque nós nascemos assim, nós crescemos nos anos 90, né? Sim, sim. Eu, você, o Tadeu também. E é engraçado porque a gente passava na sessão da tarde, Robocop, o cara estourando o crânio, estourando a mão das pessoas. O Soldado Universal, vários outros filmes assim que eram uma violência tão grande, e a gente assistia assim, no domingo no almoço com a família. Eu falei, era muito louco isso. Mas falando, até pegando um gancho de temas pesados, assim, queria que você comentasse um pouco de um conto que eu gostei muito, que eu achei ele bem de um grito mesmo, que você até citou no seu primeiro livro, que você gritou muito, que é o conto Fuligens, que eu achei ele muito pancada, assim, um negócio muito, muito louco, assim, o jeito que você conseguiu unir a história. Queria que você falasse um pouco dele. Não sei, Caldas tem queimadas aí também? Tem, bastante. Era terrível. Nossa, eu tenho rinite até hoje, porque São Carlos era uma cortina de fumaça de queimadas de cana, que era terrível. E eu lembro até hoje, minha mãe corria pro quintal tirar a roupa do varal, por causa que a fuligem ia sujar toda a roupa que ela tinha lavado de manhã, sabe? E o cheiro também faz com que ela passava água, ela molhava um pano úmido, ficava úmido, né? E colocava no nariz para não respirar aquele ar. E eu ficava fascinado com isso, porque era horário certo, 5 horas da tarde começava isso. E era esse mesmo martírio, sabe? Dela ir lá, tirar a roupa, correr. E São Carlos todo entrava o pessoal lá do bairro entrava para casa para não pegar aquela fumaça. E eu decidi colocar assim um personagem que é um matador de aluguel, né? Que tá fazendo seu serviço e no meio disso ele começa a ter essa digressão, essa conversa com o seu interlocutor e começa a falar sobre a vida de São Carlos, a vida no interior e como foi esse processo dele de crescer, viver no meio
no meio da cana-de-açúcar, da mãe cuidando dele, da avó também cuidando dele, da situação que os patrões faziam com seus empregados. E é uma coisa interessante também que eu moro aqui em São Paulo, que tem um trânsito grande de helicópteros, e eu sempre torço para um helicóptero cair, sabe? Para que um rico se pudesse, tá ligado? Poxa, Jorge, que triste. Caiu o helicóptero do jornalista lá que morreu, gente. Como é que ele chama? Não, isso é uma tragédia. Ele foi uma tragédia no sentido que ele estava trabalhando. Mas tem muito dono de empresa aí que tá se gabando aí com seus helicópteros. Eu fico olhando assim, e foi até uma brincadeira que eu tava indo fazer compras aqui na Barra Funda, aí um morador de rua falou, pá, essa merda podia cair, né? Que é o helicóptero que tava passando em cima de nós. Eu falei, tá aí um conto. Um belo começo de conto, né? Já começa, eu gosto de ver rico morrer, fala. Eu agradeci e falei, é verdade, deve ser bonito ver rico morrer, né? Então é isso, aí começou, aí eu fiquei matutando essa ideia e comecei a escrever esse conto. E tem uma relação com São Carlos, porque eu não consigo desgrudar da cidade de São Carlos. São mais de 20 anos vivendo lá, né? Que eu vivi lá. Então, São Carlos tem essa pegada ainda literária em mim, romântica, sabe? Ô Jorge, eu sempre pergunto isso, que eu acho isso interessante, eu como escritor também. A ordem dos contos, você pensou ela num sentido palpável, ou foi uma coisa que você foi lendo e foi encaixando conforme você achou? Ou não tem vínculo nenhum, eles são totalmente independentes na sua opinião, sem esse clamor por uma ordem, assim? Como é que é isso? Não, eu sempre, quando termino um livro, eu vejo qual ordem os contos devem seguir. Eu trabalho sempre nisso. Tinha que abrir com Ilha de Edição mesmo, para parecer um trailer, sabe? Você sentou, o livro você senta, tá com a tela escura, já abre aqui somente no cinema, aí vem a apresentação, vem o trailer, que é o Ilha de Edição, aí começa com o livro, que é o Projeto Favela, que para mim, abre literalmente assim as histórias do conto. Porque o Ilha de Edição, para mim, assim, seria mais um trailer. Para o pessoal que comprou a pipoca tá chegando ainda, o atrasado tá procurando o seu lugar no assento, então ele não precisa pegar desde o começo, então ele vai pegar picadinho aquelas formas, aquele início da sessão, sabe? Eu pensei bem nisso. E, para falar nisso, eu quero falar também da capa que é feita pelo Lourenço Mutarelli, né? Que é mais ou menos isso, é um recorte, então recorte tem uma coisa de Ilha de Edição, então ele fez uma montagem também na capa, colocando vários, e ele me confidenciou que ele tem uma coleção da revista Time dos anos 40. Caramba, que legal. Então são fotos, são recortes da revista da Time dos anos 40. Então é uma honra, raríssimo você ver essas imagens assim tão a capa é muito bonita mesmo. Que tem quase 80 anos, né? Então ficou bem bonito. Então essa montagem. E eu vou de acordo com o que o leitor vai sentar, sabe? Então vem o Projeto Favela depois, já é uma coisa pesada, aí entra o Bianca Moves, que dá para relaxar um pouco. Aí para chegar no Eldorado, né, que é o conto mais longo meu, eu coloquei um microconto para a pessoa já relaxar para entrar, sabe? No Eldorado, porque o Eldorado já é um pouco mais pesado também e tem que ter fôlego, né, para ler. Então eu sempre penso, desde o meu primeiro, eu penso em como vou fazer essa sequência dos contos mesmo. E a apresentação da Cristina Judar também, que participou aqui com a gente. Sim, é muito legal. Maravilhoso. É uma amada, eu amo a Cristina, amo a Cris. A Cris é uma querida, ela topou, amou, ela tinha gostado do primeiro e eu amo o 8 do 7, é um livro maravilhoso. Ela entrou nessa, falou que
os amigos de elenco, sabe? O grande elenco, como falam nos trailers da Globo Filme, o grande elenco. Os Trapalhões e grande elenco, sabe? Xuxa e grande elenco. É isso. Ô, Jorge. A Cris Honesto, tenho só a agradecer a Cris, que ela tem uma visão ela também participou com a gente aqui, maravilhosa. foi um episódio bem legal também. Jorge, por que você maravilha. não gosta do Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Eu tô aqui pra tirar limpo os filmes. Eu não tô pra falar de literatura, não. Eu tô aqui pra julgar e ser com muito julgada. ódio, ela tá com ódio no Pra coração. julgar e ser julgada com filmes hoje. Eu acho O que é boring pra você? Que assiste filme francês, só assiste esse. Porque o único filme francês que eu assisti é esse e eu Mas é defendo. verdade, as pessoas, quando você pergunta do cinema francês, Amélie Poulain é o primeiro, você fala, não, mas tem uma história lá atrás, além de Amélie Poulain. E é um mundo que ela vive que não é mais o mundo que a gente tá vivendo. Parece o mundo era Lula, PT, sabe? Que já tem um mundo. É um filme que funcionou bem em 2006, né? Exatamente. Agora você fala, não, filha, governo Bolsonaro acorda, sabe? Mas aí é bom, ele é um filme que dá esperança. A gente fala, poxa, já foi assim, pode voltar, sei lá. Eu vim aqui pra defender esse filme, desculpa. É por isso que fala minha. até do anão que viajou. É verdade. Não, que viagem, gente. É verdade. Eu acho poético o filme, mudou minha vida, me deixa amar, mas ele para de me julgar através desses textos. Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo julgada pelo meu gosto parco de cinema, pelo meu gosto ruim em cinema. Me deixa amar o Amélie Poulain, Jorge. Pra eu me O mundo tá redimir. difícil pros sonhadores. O mundo tá muito difícil pros sonhadores, Jorge. Mas esse destino fabuloso não consigo encontrar agora. Não, mas pra eu me redimir, eu vou assistir ele com você. Obrigada, tá vendo? Tá dando uma cena legal eu brigando Mas com ele o Jorge. falou, o Jorge falou que o Amélie Poulain era PT, por isso que ele termina o livro do desfecho falando do Carluxo, né? É por isso, gente. É por Não podia isso. faltar o Carlos. Não podia faltar. Falando em filme, o que você achou do sex tape do Dória? Foi uma bela montagem. Então, Cheguei devagar. Foi dublê de corpo lá. Que não era ele. O que você achou da sex tape do Dória? Mentira, Jorge, agora sério, falando de literatura, eu queria saber por que você opta por contos e não, de repente, um romance. Por que você tem mais essa afinidade com os contos? É uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que tá passando aqui nessa temporada e eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que você é muito bom nos contos, né? Cumpre o que você se propõe muito bem, mas eu queria te ouvir o porquê dessa escolha. Eu acho que é porque eu não consigo conviver muito com os personagens, sabe? É compreensível. Você quer se livrar deles, né? Uma hora eles vão me matar, então não dá pra ficar muito tempo com eles. E um romance você vai ficar muito tempo com aquele personagem. Então eu começo a matá-los ou dou um fim logo neles, sabe? Acaba logo com isso. Mas não, realmente o Eldorado que é o conto o penúltimo conto do livro, eu achei assim que eu tive fôlego. Falei, olha, tive fôlego para escrever algo bem longo, um conto bem longo. E é uma coisa assim que é processual. Eu tô ainda aprendendo, eu tô nessa fase de aprender, de escrever. Se eu achar que rola, eu não consigo tentar falar, hoje eu vou escrever um conto. Eu vou escrever alguma coisa. Aí, no ponto final, eu falo, olha, isso aqui é um conto. Se eu quiser continuar, eu continuo. Depois falo, olha, isso aqui já dá pra seguir um pouco mais, tornar uma novelinha. Ou esse personagem eu gostei, quero arrastar um pouco ele comigo. Entendi. Mas no momento, assim, era mais o conto. Assim, eu acho que do ponto final eu falo, já dei o fim nele, já dei o fim nessa história, pronto. E como é que é esse processo? Pode terminar, desculpa.
Não, pode falar, desculpa. Eu queria saber como é que é o teu processo criativo, assim. Se você senta pra escrever ou se é nessa loucura, igual você trocou essa ideia com o mendigo e gosta de ver rico morrer. Como que funciona? E você escreve aquilo na hora? Você chega em casa, tem um ritual? Ou você assiste um filme antes de escrever? Como que funciona? Eu realmente eu não consigo escrever em casa, eu tenho que estar bem isolado. Em casa eu não consigo. Então, tanto o primeiro eu escrevi em Paraty, né, o Somos Mais Limpos, e o segundo foi em Gonçalves, em Minas Gerais. Eu tive que estar bem isolado, mas o que eu faço é a partir de algumas ideias, como a do morador de rua. Eu falei, dá uma boa ideia isso. Eu anoto, deixo guardado e depois, quando eu estiver num lugar que não seja dentro da minha casa ou falar, hoje eu vou escrever, eu sento e começo a trabalhar ele. Eu não sou de rotina, ter uma rotina de escrita. Eu sou um preguiçoso para escrever, na real, sabe? Não, é sério, nossa, eu preciso ter a ideia e vou escrever, mas quando eu começo a escrever esse conto, algum conto, alguma história, eu vou até o fim, eu não consigo parar. Então, comecei, eu tenho que chegar até o final. Mesmo que dure 2 dias ou um dia inteiro, eu vou até o final com ele. Eu não vou parar e vou deixar para o ano que vem, ou vou deixar fermentando na gaveta ou no desktop. Não, eu vou com ele até o fim. Aí depois eu esqueço ele e retorno para podar algumas coisas ou acrescentar algo. Mas eu agora com Somente nos Cinemas eu tô zerado, não tenho nada escrito, de rascunho, nada. Então eu gosto disso também. Eu termino um livro, esqueço, vou trabalhar nele, né? Porque eu venho no meu próprio livro também, tem editora, tudo, mas eu também faço o trabalho de divulgar, de ir atrás de... A Jéssica sabe muito bem da assessoria de imprensa, de ir atrás de mandar livros, ver resenhas, e também tem algo de vender seu próprio livro. Então eu fico trabalhando nesse livro e esqueço de escrever, não quero escrever, retomo as leituras de amigos e amigas que escrevem também, porque quando você está na fase de você escrever seu livro, pelo menos para mim, você não tem mais como você ler um livro de alguém ou ler outra coisa a não ser o seu livro, sabe? Você está trabalhando no seu livro. Então, quando eu estou focado nele, dura um semestre ou um ano, eu vou focar nele todo dia. Acabou, eu esqueço ele, eu não quero mais saber de escrever mais. Eu vou trabalhar com outras coisas, sabe? Então, me dá uma ressaca, me dá uma vontade de não escrever mais. Então, no momento também, eu não estou escrevendo quase nada de ficção, sabe? Então, eu deixo matutando até a mente, sabe? Para você buscar algo até diferente do que você escreveu anteriormente. Ô, Jorge, então, não, pode falar, desculpa, pode falar. Não, só para fechar, então é isso. Para não ser muito repetitivo nos contos que você aborda, você esquece um pouco para tentar encaixar algo novo na sua mente, sabe? A gente falou no episódio passado com o Alex Sens, e ele falou também um pouco da relação que os contos dele têm com a morte. E é uma coisa muito presente no seu livro também. O Alex até falou aqui que ele fala aquilo, coloca aquilo no livro, aquilo que ele quer entender melhor, que ele quer se alocar melhor, assim. Como que é essa relação? Porque a gente fala muito de vida, de dilemas, de angústias, de literatura, de cinema, mas a morte está presente também em vários contos, assim. Como que você tem essa relação com esse tema? Nossa, eu gostei muito da pergunta, Tadeu, porque eu fiz letras na UFSCar e eu fiz iniciação científica e o tema da iniciação científica era a morte no Ocidente, como era a história da morte no Ocidente. E o meu objeto de pesquisa era o Intermitências da Morte, do Saramago. É muito bom esse livro. Não é maravilhoso, né? Como ele trata a morte, ele personifica a morte, né? Até e no final, aquele final romântico, ele personifica a morte em uma forma humana de mulher, assim, sabe? E eu
eu estudei muito sobre a morte no Ocidente, a história da morte, que até no século XIX existiam mortes assistidas, sabe? As pessoas não morriam solitárias. E hoje em dia a morte exige que você fique sozinho ou que só tem alguém próximo que veja sua morte. E eu gosto dessa pesquisa de saber o que veio, a morte, sabe? Não tem mais meio. E outra coisa também, além da morte, algo de tirar a vida de alguém, sabe? Eu acho isso tão pesado, você vai lá e tira a vida de alguém. Tanto que alguns dos meus personagens vão lá e tiram a vida de alguém e fica se remoendo depois, né? Ou não, ou gosta, né? Então eu fico nessa coisa nessa pesquisa, nesse relato de como que é tirar a vida, ou como é a situação que você sabe que alguma coisa vai ser mortal e você está nessa linha sem volta. Eu gosto dessa situação, desses meus personagens, sabe? Eu gosto de trabalhar essa morte, esse mórbido que é as relações humanas também, sabe? A traição, eu gosto da questão do ser humano falso, da traição, da peculiaridade que é a manipulação do ser humano para tentar algo, para se sair por cima, sabe, de alguém. São os melhores personagens, né? Sim, são os mais elaborados, estão entre nós. Isso, exatamente, eu gosto de brincar com isso. Não que eu seja assim, meu pessoal. Só um pouquinho. Só um pouquinho, passa um pouquinho todo mundo vai. Um pouquinho maldoso todo mundo vai. Mas tem muitos dos filmes bons são isso, sabe? Esse anti-herói que você fala, caramba, meu, eu odeio, mas eu tô gostando dele, sabe? É um credo, que delícia, né? Você vai, credo, que delícia. Você torce pra isso. É bem isso. Exatamente. Você estava falando de séries no começo. Eu acho que nessas 2 décadas as histórias das séries conseguiram ultrapassar ao cinema, sabe? Eu acho que estamos vivendo uma era de ouro dos seriados com personagens marcantes, memoráveis, que daqui 50 anos vão ser lembrados como grandes personagens, assim, de estudos mesmo, sabe? Então acho que as mídias são boas nisso, que até mesmo na literatura. Sim, legal. Sem dúvida. Eu gostei muito também, falando em modos de abordagem, isso que você falou. É legal conversar com você, lendo o livro, depois de ter lido o livro, que a gente entende muito da estrutura que você colocou, né? Por exemplo, você falou de São Carlos do Fuligem, é uma coisa que está muito mais em você do que no leitor. Eu gostei, por exemplo, do conto do desfecho, que você coloca uma série de desfechos, assim, eu achei genial o jeito que você coloca, mesmo, assim, eu achei muito incrível. Uma série, né? Incrível, assim, eu poderia até chamar de, sei lá, obviedades, spoilers, aquelas, e depois você termina com aquele diálogo tão marcante, assim, então eu gostei muito da estrutura do livro como um todo, porque ao mesmo tempo que os contos se comunicam, estão interligados, eles não estão autônomos de um jeito muito ímpar, mas eles estão autônomos sempre chamando de mão dada com o que está atrás, assim. Eu gostei muito, eu não sei se é proposital ou não, mas, por exemplo, o desfecho mesmo é um quê de sorriso, né? Você lê, dá aquela risadinha de canto da boca, porque é engraçado o começo, e depois você vai parar para pensar e você termina o livro pensando em toda a carga que você adquiriu, assim. Você sai um pouco mais pesado depois que lê o livro, mas aquele peso bom, aquele peso de filme bom, sabe? Que termina aliviado, assim, não sei. Só o Carluxo que não gostou, né? O Carluxo... Mas o Carluxo não gosta de nada, né? Ele só gosta de Golden Shower. Exatamente. Só de Golden Shower. Exatamente. O desfecho eu quis brincar até numa questão do Ciranda do Drummond, né? Ciranda, né? O Ciranda do Drummond, que eu acho uma brincadeira maravilhosa, porque
eu quis brincar também nesse desfecho, que como alguém terminou com a outra, como ficou a situação de outra pessoa, e pro final ter alguém que não tem nada a ver com a história, mas tem a ver com a história e termina o livro e corta, assim. Eu gostei de escrever. Eu gosto de terminar, assim, pelo menos nesses 2 livros, com algo que relaxa a pessoa, porque são muitos contos pesados, então tem que ser algo que relaxa um pouco, sabe? Depende da pessoa, né? No caso, Brasil, né? No caso, a boa, ele já tá relaxada. Ô, Jorge, no episódio com o Alex, a gente ficou... eu fiquei pedindo pra ele, que ele é muito bom de título, eu pedi pra ele dar um título pra minha vida. Então, eu vou pedir pra você dar um filme pra minha vida, porque hoje eu tô assim, toda teste do BuzzFeed no podcast. É um filme, mas enquanto você vai pensando, não vale a Melipolan, porque eu já dei esse spoiler aqui. Mas enquanto você vai pensando, a gente vai fazer o nosso quadro, que é o quadro que encerra o programa. Infelizmente, estamos chegando ao fim, né? Foi um papo delícia, foi muito bom. E o nosso quadro chama Na Sua Estante, e a gente sempre deixa uma dica de leitura, alguma coisa que a gente tem lido, ou o nosso livro que não sai da estante, que é um livro de cabeceira, e a gente quer saber qual que é o seu. O meu, eu li recentemente, amei, adorei mesmo, o Marrom e Amarelo, do Paul Scott. Ele é bem falado. É maravilhoso. O Paul Scott é um amigo também, um querido amigo e um escritor, assim, que a cada livro é uma ficção maravilhosa, são histórias incríveis. Marrom e Amarelo, eu chorei, eu ri, fiquei angustiado, porque ele retrata uma questão do racismo, né, das cotas raciais nas universidades. Então você fica também contra a parede, porque ele está te apontando o dedo. Isso é incrível. Então, Marrom e Amarelo é um livro maravilhoso do Paul Scott. Muito bom, muito boa dica. E você, Tadeu? Em homenagem ao Jorge, eu vou indicar o do Jorge Luiz Borges, o Aleph, que eu já falei em outros episódios. E eu precisava falar desse livro, que eu sou apaixonado no Aleph. Eu já falei, eu acho que 1 ou 2 vezes aqui, mas como é temporada especial de contos, não sei se a gente vai ter mais... ainda não sei, sabemos, tá né? no ar. Então, se não tiver, eu não podia não falar dele nessa temporada. E você, Jéssica? Eu vou indicar um livro também de contos que eu recebi recentemente e tô adorando, que é o Rachaduras, da Natália Timmerman. A Natália que já publicou um livro chamado Desterro, que é um livro muito bom, e agora chega com esse de contos, o Rachadura, uma pessoa incrível e um livro muito maravilhoso, tá aí cotado a prêmios e acho que deve levar aí, deve ser laureado com prêmios, porque é muito incrível, muito bom. Quero ler. Então, por isso, talvez a gente não encerre agora na temporada. Quem sabe? Para o pessoal encontrar seu livro, para te procurar nas redes sociais, como é que faz? Olha, quem quiser comprar meu livro, pode entrar em contato comigo, é Jorge Filionini, tem Instagram, Facebook, ou também no site do Ateliê Editorial, só ateliêeditorial.com.br, você encontra somente nos cinemas. E tem uma novidade maravilhosa que estava em falta e voltou, né, com nova edição, com capa dura do meu primeiro livro, somente nos cinemas. É verdade, eu vi. Ele errou o nome do primeiro livro. Somos mais livros pela manhã. Quero ler esse, hein? Esse eu não li ainda. Super indico também, o meu primeiro encapadura, o Selo Demônio Negro fez uma nova edição. Achei chique, hein? Achei chique. Capa dura é só pro autor top. Achei outro nível. E você encontra no site da Demônio Negro também, demonionegro.com.br, você encontra lá pra vender. E tá bacana, porque é um livro que tava meio fora do catálogo, tá retornando aí, eu achei incrível. Comprem, leiam. E o filme da minha vida, Jorge? O filme da sua vida, sério mesmo, é um filme maravilhoso. Eu vou falar um filme recente. Tá bom, eu adorei. O melhor filme do ano. Esqueça Coringa, pelo amor de Deus. Coringa não é nada. Coringa, quem é Coringa? Quem é Coringa, né? Em comparado a Parasita. Parasita?
Parasita chama, do Bong Joon-ho. É um filme maravilhoso, fala sobre desigualdade social na Coreia do Sul, mas dialoga muito com a nossa situação. É um filme maravilhoso, ganhou a Palma de Ouro desse ano em Cannes. E vai fazer bonito no Oscar o ano que vem. É um filme que eu indico pra vocês dois. É um filme maravilhoso. Anotadíssimo. Muito bom, anotadíssimo. Vamos assistir. É um filme maravilhoso. Depois vocês me contam o que acharam. Jorge, Sim. muitíssimo obrigado. O papo foi muito gostoso. Sinta-se convidado para mais vezes. Poxa, foi demais mesmo. Jorge, Obrigado muito obrigada. Tô aguardando aquele cinema, aquele convite pra morar com você, pra deixar esse sogão. Tá? Brincadeira. Obrigada, adorei trocar essa ideia. Obrigado Um beijão, mesmo. viu? Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. E vamos aí, vierem pra São Paulo, se eu for pra Pós, vamos beber uma. Com certeza. Conversar mais. Eu adorei essa conversa mesmo. Obrigado Foi mesmo muito pelo bom. convite. Obrigado. Beleza, viu? obrigada. Abração, meu caro. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, um beijo. Obrigado.